Você já imaginou encontrar um avião acidentado no meio de uma floresta, em desertos ou até em regiões montanhosas? Hoje, vamos explorar as histórias por trás de 10 descobertas de aviões acidentados que revelaram mistérios e detalhes que continuarão a fascinar e assombrar as pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para uma viagem pelas tragédias e segredos da aviação que deixaram sua marca no tempo. Do desaparecimento sem explicação até pilotos que se tornaram lendas por suas manobras heróicas. Cada uma dessas histórias traz um enigma que pode chocar até os mais céticos. Nossa lista começa com uma das histórias mais conhecidas e misteriosas da aviação, o desaparecimento do voo 19. Em dezembro de 1945, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos partiram para um treino de rotina no Oceano Atlântico. Mas algo deu terrivelmente errado. O líder da missão relatou estranhos problemas de navegação, e logo os aviões desapareceram. Após uma longa busca, um hidroavião de resgate também desapareceu. Até hoje, nenhuma evidência sólida foi encontrada, alimentando teorias de abdução específicas, anomalias magnéticas e outras possibilidades inexplicáveis. Em 2005, o voo Hélios 522 tornou-se um mistério misterioso. O avião decolou de Chipre rumo à Grécia, mas logo após a descolagem, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com a tripulação. O avião segue em piloto automático, com todos a bordo inconscientes devido à despressurização da cabine. 2 caças interceptaram a aeronave e informaram a imagem de uma cabine silenciosa com passageiros inertes. O voo terminou com o avião colidindo nas montanhas gregas, em um acidente que levantou inúmeras questões de segurança e gerou uma investigação complexa. Em 1957, o voo Pan Am 7 parou sobre o Oceano Pacífico, sem emitir qualquer pedido de socorro. O avião só foi encontrado meses depois, com destroços espalhados pelo mar e restos mortais, mostrando sinais de queimadura. Mesmo após intensa investigação, a causa do acidente permanece um mistério, alimentando especulações sobre explosões e sabotagens. Até hoje, o voo continua como um dos maiores mistérios da aviação comercial, deixando familiares e investigadores sem respostas. Em 1987, o voo Transbrasil 801 caiu em plena floresta amazônica e os destroços foram descobertos apenas dias depois por equipes de resgate. O acidente deixou um rastro de destruição em um dos locais mais remotos do Brasil, e a recuperação dos corpos foi extremamente difícil devido à densidade da mata. O que mais chocou foi que a tripulação aparentemente tentou um pouso de emergência em plena selva, mas o impacto foi fatal para todos a bordo. A tragédia ocorreu profundamente no país e reforçou a importância da segurança em operações em áreas remotas. Em 1972, o voo Eastern Airlines 401 caiu nos pântanos da Flórida, vitimando ofertas de passageiros e tripulantes. Mas o que realmente choca nessa história são os relatos de tripulantes de outros voos que, meses após o acidente, afirmaram ver aparições dos membros da tripulação do voo 401. Os avistamentos realizados em outros aviões da mesma companhia, que incluem peças do avião acidentado como implementação. A história virou lenda e até hoje é conhecida como o avião assombrado. Esse é um dos acidentes aéreos mais conhecidos do mundo, principalmente por sua história de sobrevivência. Em 1972, o voo Uruguai 571 caiu nos Andes com um time de rugby a bordo. Isolados e sem recursos, os sobreviventes enfrentaram condições extremas por mais de 2 meses. A descoberta dos destroços foi chocante, mas a história dos que sobreviveram é ainda mais impressionante. Eles recorreram a medidas drásticas para se manterem vivos, e esse episódio continua a inspirar histórias de resistência e coragem. Em 2014, o desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines deixou o mundo em estado de choque. A aeronave, que seguia de Kuala Lumpur para Pequim, simplesmente sumiu dos radares.
Buscas extensas foram realizadas no Oceano Índico, mas poucos destroços foram encontrados. Até hoje, o que aconteceu com o MH370 é uma incógnita, gerando várias teorias que vão desde falhas mecânicas até observações humanas misteriosas. O caso é um dos maiores mistérios modernos da aviação e continua a intrigar especialistas e famílias das vítimas. Em 1943, um bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos, chamado Lady B. Good, desapareceu no deserto da Líbia durante a Segunda Guerra Mundial. Décadas depois, em 1958, seus destroços foram encontrados em um estado surpreendentemente preservado, assim como alguns dos membros de sua tripulação. A história que emergiu foi de sobrevivência e tragédia, já que os tripulantes percorreram quilômetros no deserto para buscar ajuda, mas sucumbiram à falta de água e ao calor intenso. O caso chocou o mundo e revelou uma história de bravura. Em 2009, o voo Air France 447 desapareceu sobre o Atlântico durante uma rota entre o Brasil e a França. A busca pelo avião foi uma das mais complexas da história e levou anos para que todos os destroços fossem encontrados. A descoberta revelou uma série de falhas técnicas e erros humanos que levaram ao trágico acidente que custou a vida de todos a bordo. A recuperação dos destroços e das caixas pretas ajudou a melhorar os protocolos de segurança aérea, mas a tragédia chocou o mundo e mostrou a fragilidade do ser humano frente à tecnologia. Finalizando a lista, temos o caso do bombardeiro Avro Lancaster ED-837, da Segunda Guerra Mundial, que caiu em um local isolado nas montanhas da Noruega. Durante décadas, o avião chegou perdido até que foi redescoberto por exploradores. A localização remota e o estado dos destroços chocaram o pesquisador e os restos do avião ainda se encontram no local até hoje como um memorial à tripulação. Esse bombardeiro é um símbolo de guerra e um lembrete dos perigos que esses pilotos enfrentavam. Cada uma dessas descobertas traz histórias de tragédia, mistério e resiliência humana. Esses destroços são um lembrete das vidas perdidas e dos mistérios ainda não resolvidos nos céus. E aí, quais dessas histórias mais te impressionaram? Não deixe de compartilhar sua opinião e se inscreva para mais conteúdos surpreendentes.